Olá, meus amigos! Continuando nossa super aula aqui de instrumentos auxiliares, agora chegou a vez de estudar um instrumento importantíssimo, que é o Sistema de Registro de Preços, SRP. Eu digo para vocês que esse procedimento auxiliar é o procedimento mais utilizado na administração pública. Eu não tenho as estatísticas... Eu não tenho aí as estatísticas, né? Mas eu acho que pelo volume de contratações, eu acredito que essa modalidade, essa modalidade de instrumento auxiliar, é um dos instrumentos aí mais utilizados, a maioria esmagadora das contratações. Antes da gente entrar nos artiguinhos, eu quero que você entenda, né? Então, olha só, né? Vamos lá, ó. Sistema de registro de preço. Primeira coisa, né? Não é uma licitação, né? É o que? Um instrumento auxiliar. Ok, professor, né? Esse instrumento auxiliar, ele é realizado através de uma licitação. Uma licitação, quais modalidades? Pregão, que é de preferência, né? E pode ser realizado também através da concorrência pública, né? Ok, né? Da concorrência pública. Esse instrumento aqui, tá? Agora, a nova lei inovou, ele pode ser realizado por inexigibilidade ou dispensa de licitação. Tá? Isso aqui foi decorrente ao Covid. Então, é um instrumento auxiliar que é realizado através de licitações de pregão ou concorrência pública e pode ter também a contratação direta por inexigibilidade ou dispensa de licitação. Esse sistema de registro de preços, né, o objeto da licitação, tá? O objeto da licitação é muito simples, né? Ó, o objeto. Esse objeto da licitação é para contratação de fornecedores. Fornecedores, né? Com seus respectivos preços a serem contratados, né? No sistema de registro de preços irá produzir um instrumento chamado de ata. Ata de registro de preço. Então é uma licitação, tá? Uma licitação que ela vai gerar uma ata. Aí vamos supor o seguinte, né? O órgão lá gestor de licitações, né? A Secretaria de Gestão do município tal, ele é responsável por comprar insumos de escritório para todo município, por exemplo, todo estado, né? Então ele faz lá o órgão central, ele faz uma estimativa, ele fala o seguinte, vamos lá colocar papel A4, né? Papel Chamex A4, aquele papel aí utilizado nas impressoras, o tamanho padrão. Ele chega lá, ele vai fazer o seguinte, né? Olha, ele vai calcular a estimativa das secretarias, né? Ele vai chegar lá e vai registrar a ata, e nessa ata aqui colocou assim, ó, 10.000 caixas de papel, né? Tá lá a ata registrada, né? Agora, para chegar nessa ata aqui estão os órgãos, né? Vou colocar aqui o órgão de administração, planejamento, né? Planejamento, educação, saúde e demais, né? Aí esses órgãos fazem a adesão a essa ata, dentro dos seus respectivos aqui, ó, quantitativos, né? E fazem posteriormente o que? A contratação. A contratação. Professor, o que você acha disso? Isso aqui é um grande instrumento, tá? Um grande instrumento. Quando eu era gestor público, eu utilizava muito a ata, né? Então é a ata de registro de preços, né? A ata de registro de preços, né? Por quê? Olha só, vamos supor que essa licitação, esse sistema de registro de preços que gerou essa ata aqui, vai atender 15 órgãos da administração pública. Uma licitação. Ou seja, não há necessidade de você ficar fazendo. Tá? Então, isso aqui é a ideia central. A ata é um grande instrumento de gestão, de eficiência, de mobilidade da administração pública, por isso que é cobrado muito em concurso público. E a nova lei de licitações consolidou essas informações nesse único aqui, nesse único instrumento. Então, essa aqui é a ata de registro de preços, né? Então, isso aqui é muito importante. Bacana? Então, vamos lá, né? Em seção 5 do Sistema de Registro de Preços. Artigo 82. O edital de licitação. Ou seja, não é uma licitação, é o edital, né? Nós temos que efetuar uma licitação. Para o registro de preço, observará as regras gerais desta lei e deverá dispor sobre. Opa, então vamos lá, né? Primeira informação importante. Vamos ver se você conseguiu fixar o conteúdo, né? Edital de licitação. Qual modalidade? Opa! Qual modalidade, né?
modalidade, né? Qual modalidade, professor? Eu já falei para vocês, né? Ou ela poderá ocorrer na modalidade pregão ou concorrência. Escreve bonitinho, professor. Tudo bem, eu escrevo bonitinho, ó. Concorrência pública, né? Beleza, né? Agora, com essa lei, isso aqui não estava previsto na lei anterior, mas é decorrente da lei do Covidão, né? Agora é possível a realização da contratação direta. Olha aí, ó, contratação direta. Quando nós falamos de contratação direta, hipótese de inexigibilidade ou de dispensa de licitação. Pronto, ó, é o edital de licitação. Ok, tá? O que trata aqui o artigo 84? O artigo 84, ele vai trazer o quê? As principais regras que deverão conter neste edital de licitação. Deverá dispor sobre. Então, são as principais regras aí que deverão compor este edital de licitação, né? Primeira regra, vem comigo. Esse assunto aqui é muito gostoso, é muito legal. As especialidades da licitação, as especificidades, perdão, da licitação e o seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que será adquirida, né? Isso é muito importante. A gente vai falar muito de quantidade máxima de itens, né? Por quê, professor? Porque nós temos aqui a finalidade, que é o quê? É a ata de registro de preços, não é isso? Então você vai colocar aqui, ó, item 1, ok? Item 1, descrição do item, né? Caixa de papel. Caixa de papel, ok? Ó, quantidade, 10 mil, né? Valor unitário. Ó, valor, assim que é. Unitário, né? Não sei, 15 reais aí, beleza? Tá aí. E aí nós temos aqui o que, ó? Fornecedor registrado. Fornecedor, empresa XXXX. Pronto. Então, ó, as especificidades da licitação, tá? Ou seja, as condições desse papel, qual condição que eu quero esse papel, de seu objeto, tá? Inclusive a quantidade máxima, tá aqui, de cada item, aí vai embora, ó, de cada item, né? Que poderá ser adquirida, né? Então, isso aqui que vai estar no objeto, né, do sistema. Quando tiver a ata, aí nós teremos aqui o fornecedor, essa outra coluna. Assim que funciona, né? Bacana. Professor, estou conseguindo entender. Glória a Deus. Cara, esse curso nosso aqui não tem jeito. Se você começar a assistir da primeira aula, seguir a sequência, assistir as aulas com bastante atenção, você não erra nenhuma questão de concurso. Item 2, né? A quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidade de medida. Ele vai ter que ter lá, né, a quantidade mínima a ser cotada, né? Beleza, a quantidade de bens, no caso de serviços, e unidades de medida, caixa, valor unitário, metros quadrados e assim por diante. São regras de quê? Para o edital, né? Olha só que coisa interessante, ó. A possibilidade de prever preços diferentes. Então, na mesma ata, nós vamos ter o quê? Preços diferentes. Existe a possibilidade? Existe. Quer ver uma coisa básica? Você pega o estado nosso aqui do Mato Grosso, que é um estado gigantesco, é quase um estado continental, né? Nosso estado de Mato Grosso, ele é maior territorialmente do que muitos países do mundo, né? Então ele é muito grande. Então é o seguinte, vai lá, o próprio papel que eu estou usando como exemplo aqui, um material de expediente, material de escritório, né? Ele vai ser entregue. Aí você coloca, se é entregue na capital, é um preço. Se é entregue no município chamado Cotriguaçu, que é 800, 900 quilômetros aqui da capital, é outro preço, né? E aí nós temos municípios aqui até 1.500 quilômetros de distância aqui da capital. Desses aí, metade é de estrada de chão. Então, a possibilidade de prever preço diferente. Então, é possível? Sim. Como é que o examinador vai cobrar? Ele vai cobrar isso. Primeira coisa que ele vai querer saber de você. Se é possível prever preço diferente. Sim, é possível. Agora, em quantas condições que nós podemos prever preços diferentes? Apenas em 4 condições. Primeira, quando o objeto for realizado ou a entrega em locais diferentes. Pronto. Tá aí, né? Então, quando, né,
se tiver entrega ou serviço ser realizado em locais diferentes. Aí, dependendo da distância, é claro que o preço é outro, a logística de locomoção e assim por diante. B, em razão da forma e do local de acondicionamento. Tá? Então, olha aí, né? Então, se você tem um local de acondicionamento, né, que é melhor condição, é um preço. Em pior condição, é outro preço, né? Então, nós temos aí outra possibilidade de preço diferente. Terceiro, quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote. Então, a quarta possibilidade chama-se cotação variável em razão do tamanho do lote. Professor, esse ponto eu não entendi. Calma, que você tem aqui o professor Lack, né? Então é o seguinte, regra do lote, né? Aí, ó, mesmo produto, preste atenção aqui, ó, mesmo produto. Tá? Mesmo lote, a quantidade, né? Para fornecimentos de a cada 10 unidades, é um preço. 2, tá? O cara vai fornecer para cada 100 unidades, é outro preço, ok? Terceiro, para, ok? Cada 1000 unidades. Tá? Então, o que acontece? É a escala, né? É a escala. Então, vamos supor lá que a caixa de papel a cada 10 unidades, o cara aqui vai pagar, por exemplo, aqui, R$15, né? Já que ele vai comprar 100 unidades, né? Aí ele vai pagar R$14,20. Se ele vai comprar 1000 unidades, né? Sai para esse cara aqui R$13,80, por exemplo. Então, o que? O mesmo produto, caixa de papel, A4, mas com preços diferentes, mas em razão à quantidade, mesmo lote, né? Aí, pelo lote. Então, pode ocorrer isso, né? Então, pode realizar um por quê? É que a economia em escala, isso devidamente previsto nessa licitação, nessa nova lei de licitação, né? Então, o mesmo produto. Então, poderá ocorrer o quê? Preços diferentes no cadastro de registro de preços, né? No cadastro de registro de preços. É aquele que está na administração pública já está habitualizado em relação a isso, né? Agora, quem não está, tem uma certa dificuldade. Bacana? Então, e finalmente, por outros motivos justificados no processo. Ou seja, o legislador não quis deixar aqui um rol taxativo. Ele trouxe aqui um rol exemplificativo com, inclusive, novas possibilidades aí, tá? Novas possibilidades que nós temos em relação a novas possibilidades de motivos de preço diferentes. Então, tá? Primeiro, o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes. Segundo, forma e do local de acondicionamento. Terceiro, cotação variável em razão do tamanho do lote. E, finalmente, outros motivos devidamente justificados no processo. Outro item que deverá conter no edital de licitação do sistema de registro de preços: a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela. Então tá aí. Então o que acontece? O que é o edital? O edital traz a regra do jogo. Ele traz o quê? Um compromisso, né, de todas as partes, da própria administração pública e também do contratado. Então vamos supor que é o seguinte, que a administração pública de papel, na verdade, não precisa de 1000 resmas, né? Naquele exercício. Vamos supor que ele precisa aí, né, de 100.000 resmas. 100.000 resmas. Aí no edital ele pode falar o seguinte: não, eu só quero fornecedores, tá? Eu só quero fornecedores que tenham condições, tá? Que tenham condições de fornecer todo o pedido, né? Tá lá, né? Todo o pedido. Agora, pode acontecer o seguinte, não, ele pode fazer o seguinte, não, eu tenho condições de fornecer apenas 10.000 resmas. Então você vai lá, você fornece aí 10.000 resmas, né? Nesses 10.000 resmas é inferior ao máximo previsto. Aí pronto, aí vem o outro e fala, eu quero fornecer aí 50.000 resmas. É o quê? Até o limite. Então essa é uma possibilidade muito interessante aí, tá? Muito interessante, né? Critério de julgamento. Nós já vimos aqui as modalidades, tá? Então, as modalidades nós temos qual? Pregão ou concorrência. Critérios de julgamento é outra coisa, ok? Da licitação,
que será de menor preço ou de maior desconto sobre a tabela de preços praticado no mercado. Então, critério de julgamento, menor preço ou maior desconto. Tá? Isso aí cai em prova de concurso, isso você vai ter que fixar. Tá? Isso você vai ter que fixar. Item 6. As condições para alteração de preços registrados. Tá? Isso já estava previsto anteriormente, né? O que acontece? Né? Às vezes pode acontecer aí, tá? Um surto inflacionário descontrolado, na qual o fornecedor não consiga mais entregar a resma de papel que estava registrado, por um fato superveniente, né? Guerra na Ucrânia, não sei o quê, covidão, enfim. Então existe essa possibilidade de repactuação para preço, tanto a mais quanto a menos, né? Não pode ser engessado, né? 7. O registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. Esse item 7, ele complementa o item 4, né? Então o que acontece lá, né? O que acontece? Então vamos supor lá que o cara venceu na licitação, né? Aí existe o quê? Ele tem o quê? Ele tem aí, tá? Ele tem, ó, o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço. Então lá que venceu, beleza, né? Aí o que acontece, né? Eu vou deixar, né, outro fornecedor que foi o segundo ou terceiro colocado também habilitado para fornecer. Ele fica lá como um cadastro de reserva. Por quê? Caso, tá, o LAC aí, né, caso o LAC aí não entregue o produto, a administração pública poderá acionar o segundo colocado. Só que o segundo colocado deverá o quê? Aceitar todas as condições do vencedor. E assim segue o jogo. Tá? Mais do que justo, isso aí já estava previsto, né? De acordo com a ordem de classificação. Na verdade, qual que é a intenção aqui? A intenção é que o legislador, a intenção do legislador aqui foi o seguinte, que a administração pública tem aí, tá, um instrumento de planejamento gigantesco, né? Na verdade, ele quer o quê? Reduzir a quantidade de licitações. Cara, realizar uma licitação não é um procedimento fácil para a administração. Embora toda a tecnologia hoje empregada, todo o conhecimento técnico, né? Mas uma licitação ela pode encrespar, ela pode ser judicializada e pode demorar anos, né? E aí? E o serviço público não para. O serviço público é todos os dias, o serviço público necessita desses insumos. E aí, como irá fazer? Como irá fazer? Tá? Vamos lá, próximo, né? A vedação, a participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços, com o mesmo objeto no prazo de validade daquela que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. Ou seja, aqui é uma limitação para os órgãos, né? Então, órgão, eu preciso de papel, né? Então, eu vou lá participar da licitação da Secretaria de Gestão. Eu só posso participar desse objeto. Para que é isso? É até uma garantia para o fornecedor, né? Pô, cara, aí o que acontece? O fornecedor ele vai participar disso, ele quer ter uma boa expectativa de quê? De contratação. Se tiver outra ata com outro fornecedor, e aí você quebra essa estrutura. As hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e as suas consequências. Então, há possibilidade. Então, todos esses itens aqui, esses 9 itens, são obrigatórios constar no edital da licitação do sistema de registro de preços, né? Beleza, então vamos embora, né? Vamos lá. Agora vamos para os nossos parágrafos. Parágrafo 1º. Há critério de julgamento de menor preço por grupo de itens. Opa! Grupo de itens. Como que é isso, professor? Nós vimos aqui, né? Item, né? Ó, né? Item, né? Lembra? Ok, né? Por item. Vou colocar aqui, ó. Por item. Tá? Por item é a regra geral. Regra geral. Por que por item, professor, é regra geral? Porque a administração pública, ela visa o quê? Potencializar o quê? A melhor eficiência e o menor preço por item. Agora, professor,
pode ocorrer por grupo de itens? Pode. Aí, ó, grupo de itens, né? Pode, por grupo de pode, por força do parágrafo 1º. Só que esse por grupo de itens, tá, é exceção, tá? É exceção. Ah, quase dei uma ratadinha aqui, ó. É exceção, tá certo? Vamos lá. O critério de julgamento de menor preço, por grupo de itens, somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. Então, o que acontece aqui, né? Grupo de itens, né? Aí, ó, grupo de itens, né? Grupo de itens pode ocorrer. Professor, ocorre sim, né? Ocorre sim bastante esse cara aqui, né? Por quê? Olha só, pense do lado do empresário. Aliás, quando você vai para um churrasco, né? Não tem aquele filé, aquela picanha? Sim, mas tem aquela carne com osso também. Então você prefere o quê? Você prefere o picanha, né? O filé, não a carne com osso. Vamos supor o seguinte, né? Que esse item aqui, tá? Ele é de baixa rentabilidade. Tá? Baixa rentabilidade. Esse item aqui é de alta rentabilidade. É de alta rentabilidade. Então o que acontece? Cara, eu não vou perder tempo com esses bolichinhos aí. Eu não vou perder tempo com esses bolichinhos. Eu vou direto na onde? Aonde está recurso. Aí faz a licitação. A administração pública necessita contratar e observa que tem vários itens que não tem nenhuma proposta. Por quê? Porque o lucro é pouco, o risco é grande. E aí o cara fala, você quer comer carne com filé, agora você vai comer uma carne. Então o cara vai lá, sabiamente, é claro que o pregoeiro aqui, quem está tocando a licitação, para ter essa noção aqui, deve conhecer muito bem a administração pública, né? Ele coloca lá o lote, grupo de itens, né? Olha aí, demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item, isso é o que acontece, e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. Então tá aí para a galera, então por isso que pode ser por grupo de itens, né? Mas a regra geral é por itens, né? Agora acontece que vai ter muitos itens aí, pode ter certeza, que não vai chamar atenção. Tá? Então, quem trabalha na licitação já sabe disso. Então, ele elabora aí um grupo de itens, ele faz uma distribuição aí do que necessita ser licitado. Ele monta aí um grupo de itens como se fosse um lote, né? Como se fosse um lote. Parágrafo 2º, né? Então, o que acontece? Qual que é o recado aqui do parágrafo 2º? Você vai lá no artigo 23. No artigo 3 é aquela fase preparatória da licitação. Uma das etapas da fase preparatória da licitação, qual que é? Preço, definição de preços. Ou seja, essas regras de definição de preço nessa licitação de registro de preços também é válida e deve seguir as mesmas regras. Não devemos ter regras diferentes, né? Embora você não vai contratar o objeto agora, você vai fazer uma licitação aqui, nós temos aí que seguir esses parâmetros, né? Ó, na hipótese que trata o parágrafo 1º, ok, né? Desse artigo, observados os parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º do artigo 23, né? Artigo 23 ele fala dos preços, o parágrafo 1º ele fala do preço de bens e serviços, o 2º é de bens, o 2º de serviços, né? Ou seja, ele trata dos critérios para precificar. A contratação posterior de um item específico, constante no grupo de itens, exigirá prévia pesquisa de mercado, demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade. A contratação posterior de item específico, constante no grupo de itens, exigirá prévia pesquisa de mercado. O que acontece? O grupo de itens, né? Então você fez a licitação, né? Então você vai ter que fazer o quê? Uma pesquisa de mercado para verificar, de acordo com esses parâmetros, para verificar aí se eles estão aí de acordo com o previsto, né? Parágrafo 3º, vem comigo aqui, né? É permitido o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação total a ser adquirido, apenas nas seguintes situações, tá?
Então, é permitido o registro de preço com indicação limitada a unidades. Qual que é a ideia? A ideia é ele fazer uma licitação, indicar o total que ele precisa comprar, adquirir no próximo ano. Esse é o ideal, né? Ele precisa estar lá 100 mil caixas, beleza, né? Agora, o que acontece aqui? Nesse caso aqui, né? Esse caso aqui é uma exceção. Ele não vai colocar o limite total, mas sim a quantidade é permitido o registro de preços com indicação limitada de unidades, ou seja, não é 100 mil, precisa de 1.000 unidades, né, de contrato, sem indicação do total. Ele não fala o total. Por que ele não fala o total? Porque ele não sabe. Por que ele não sabe? Primeiro, quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade que tiver registrado de demandas anteriores, não tiver registro de demandas anteriores. Então, nesse caso, ele vai colocar o mínimo que será contratado, na indicação da quantidade a ser contratada, não o total. Tá? Nos casos de alimento perecível, tá? Então não tem como você colocar o total, né? É só o mínimo a ser contratado, né? O mínimo a ser contratado. No caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Então, esses 3 casos aqui são as únicas 3 exceções que não tem indicação total a ser adquirido. Porque ele sempre tem uma noção total. Por que a quantidade total ela é importante? Ela é importantíssima para o fornecedor, para o participante da licitação. Por quê? Porque ele, de acordo com a possibilidade de entrega do total, ele consegue ter a sua precificação do produto. Ele consegue ter a sua precificação. Parágrafo 4º, né? Vamos lá, né? As entidades referidas no parágrafo 3º deste artigo, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade da ata, ou seja, a vedação da adesão carona, né? Vamos lá, né? Então, o que acontece? O parágrafo 3º, ela é uma exceção. Tá? Ela não vai colocar a quantidade máxima a ser contratada. Somente a unidade de contratação. Vamos colocar o caso aqui de alimento perecível, né? De alimento perecível. Então, ele fala lá a quantidade de contratação. Ele deve contratar 10 quilos de tomate todas as vezes, 100 quilos de tomates ali para... 10 quilos de tomate, pronto. Beleza, está ali. Né? Ele não colocou a quantidade total. Ele pode, porque é perecível. Nesse caso, como não tem o limite total, inicialmente gostaria de pedir desculpas por interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso altamente competitivo, que eu tenho certeza que você vai ficar competitivo para a prova da Câmara Municipal de Várzea Grande. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu quero te ajudar. Eu quero transferir todo o meu conhecimento, todo o meu know-how na sua preparação. Professor, qual que é o diferencial da LAC Concursos? Cara, aqui na LAC Concursos é o único site que tem uma metodologia vitoriosa de estudos. Aqui nós temos uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso, no caso eu. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração por resultados, ou seja, todo dia você vai ter uma meta de estudos. Todo dia. Cada meta que você consegue cumprir diária, você dá um passo importante para a sua aprovação. E assim, ao longo do tempo, nós conseguimos ajudar centenas e centenas de alunos aprovados em concursos públicos. Bacana? Gente, Câmara Municipal de Várzea Grande, a melhor preparação está aqui na LAC Concurso com o professor Lac, isso eu garanto para vocês. Nós temos aí uma turma presencial também, uma turma VIP, com apenas 35 alunos. Se você quer se inscrever nessa turma, corra, cara, vai lá, clique aqui embaixo aqui para a gente fazer aqui a sua reserva de vaga, urgente, não deixe para depois. Tá certo? Temos a turma VIP para o cargo de técnico administrativo, apenas 35 vagas comigo. Essa turma aí, eu tenho certeza que a maioria dos aprovados serão oriundos dessa turma VIP, assim como foi o concurso da Limpurb. Aí nós temos o nosso curso online.
Nós temos um curso online aqui, fantástico, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse concurso. Maiores informações, está o nosso WhatsApp aqui, tá? Vem falar conosco aí, aqui na Lá Concurso. Espero vocês.